Oi, gente! Meu nome é Ana Luísa e eu sou animadora há mais de 6 anos. Eu tenho meu próprio estúdio, que é o Estúdio Muni, e ao longo da minha trajetória como animadora, eu já tive a oportunidade de trabalhar em séries animadas, curta-metragem, longa-metragem, clipes musicais, publicidade e mais recentemente ao lado do pessoal do Bolha Game Studio como animadora de jogos. Essa vai ser uma aula mais voltada para iniciantes e nela vocês vão aprender um pouquinho mais sobre os princípios da animação. Ter uma noção mais teórica de como raciocinar o movimento animado. Para além dessa parte teórica, a gente também vai ter uma parte prática com o exercício da bolinha quicando, que é um clássico. Esse exercício ele é muito bom para a gente consolidar esses conhecimentos dos princípios de animação e também ele é excelente como material para você colocar no seu portfólio, especialmente se você está começando e ainda não tem muita coisa. De introdução é isso, gente. Eu espero que vocês gostem e vamos para as aulas. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre como o movimento de animação é pensado e criado. Primeiro, um pouquinho da história dos princípios da animação. Os princípios da animação são 12 regras ou conceitos que foram criados pelo Ollie Johnston e o Frank Thomas no livro The Illusion of Life Disney Animation. O Ollie Johnston e o Frank Thomas eram animadores da Disney, da Era de Ouro da Disney, que decidiram documentar o processo criativo deles e definir o que faz com que a animação da Disney seja da forma como ela é. Então, basicamente, observar o trabalho que eles fizeram ao longo desses anos e tentar entender o que torna a animação da Disney diferente das demais. E aí surgiram os 12 princípios. E eles são a base do ensino de movimento de animação até hoje. Inclusive, o livro Illusion of Life é tido como a bíblia da animação. É um livro que eu recomendo muito para iniciantes. Esse livro que tá aqui na apresentação é a foto do meu próprio livro e foi um livro que me ajudou muito a entender esses conceitos e começar a animar melhor no início da minha carreira. Agora a gente vai entrar no primeiro princípio da animação, que é o de squash e stretch, representados por esses dois bonequinhos aqui. Squash, achatar, e stretch, esticar. Bom, o que é o squash stretch? Ele é o que vai dar o peso na animação. Então aqui vocês conseguem observar essa bolinha quicando. O que dá essa sensação de peso, de que a gravidade está puxando ela para baixo, é o fato dela esticar e achatar nessa queda, esse impacto aqui que ela dá, essa achatada, e também esse momento de maior velocidade onde ela estica. Aqui até coloquei como se fosse um exemplo desse movimento, como se a gente tivesse tirado várias fotos de cada etapa desse movimento, cada um dos frames aqui representados, para exemplificar isso melhor. Ó, esse aqui em verde é ela esticando, esse em vermelho é ela achatando, e é isso que tá dando essa sensação de peso. Isso também é o que dá a sensação de material, é o que ajuda a gente a entender de que material essa bolinha é feito. Ela não tá com nenhum efeito, nenhum detalhamento que indique pra gente qual é o material dessa bolinha. Mas se eu te perguntasse assim, essa bola, ela é uma bola de borracha ou uma bola de boliche? É muito provável que você fosse me dizer que é uma bola de borracha. Não por qualquer coisa que desse esse indício na aparência dela, mas pela forma como ela estica, e ela achata, e ela quica, que é característico de uma bolinha mais malemolente, mais flexível. Eu gosto de brincar que tudo começa com uma bola. Por quê? Porque a bola é uma forma simples que permite a gente ter uma leitura do movimento e desses princípios de animação aplicados. Ela é muito mais clara. E quando a gente coloca a expressão facial, cabelo, braço, perna, textura, a gente se distrai com outros elementos que dificultam essa visualização, especialmente no começo da nossa jornada como animador, onde esses conceitos ainda não estão muito bem assimilados. Eu sei que às vezes é muito frustrante e a gente quer começar a animar um personagem bacana que a gente conhece, de série, de filme, ou até algum personagem que foi criado pela gente, que a gente ilustrou, um personagem original, mas acaba sendo a forma mais prática da gente aprender bem esses conceitos, a gente começar pela bola. Porque a gente primeiro aprende naquilo que é simples, onde a gente consegue visualizar melhor, para depois a gente passar para personagens e objetos mais complexos com mais propriedade. Mas afinal, não seria tudo uma bola? A bola ela vai realmente ser o feijão com arroz de todas as nossas animações. O resto é secundário. Se o movimento principal não estiver funcionando, de nada adianta a gente adicionar boca, cabelo, nariz, que a animação vai continuar com uma movimentação esquisita. E aí, para exemplificar isso, eu quis trazer para vocês essa animação do sapinho pulando e da bola quicando. Que elas partem
da mesma base simples. Se a gente pegar esse sapinho aqui e a gente transformar ele em bolinhas... Perdão, inclusive, pelo desenho das minhas bolinhas. Eu tô desenhando aqui com o mouse, por isso que tá saindo desse jeito. Mas, ó, se a gente for desenhando aqui as bolinhas, a gente vai ver que é claramente esse mesmo movimento. Inclusive, no momento da queda do sapo aqui, ele sofre um squash, um achatamento, que é a mesma influência da física que essa bolinha aqui também sofre, nesse ponto aqui de contato com o chão, que também é esse achatamento, esse squash. Então é isso. Primeiro, se a gente quisesse animar esse sapinho aqui do zero, o principal que a gente ia precisar acertar é esse movimento aqui. A gente tendo esse movimento aqui funcionando, pouco importa se o olho dele tem esse design, se o olho dele é gigante assim, se ele tem um estilo mais anime, um estilo mais cartoon, um estilo mais realista, o movimento vai funcionar da mesma forma. E agora eu vou apresentar aqui algumas regras que são importantíssimas na aplicação desse conceito de squash stretch. A primeira delas é que, independente da deformação do objeto, a massa desse objeto é sempre a mesma. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer aqui, ó, a gente tem aqui uma simplificação dessa bola vermelha. E aqui a gente tem essa bola esticada. Esse rosto é o mesmo rosto, então ele precisa manter a mesma massa. Senão seria como se ele estivesse crescendo ou diminuindo de tamanho. Aí, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu vou sobrepor aqui essas formas. Então, sobrepus aqui essa forma do rostinho dele com ele achatado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: na forma que está sobreposta, tudo bem, é como se eles estivessem, né, como se essa massa estivesse no mesmo lugar. Mas essa parte aqui e essa parte aqui da massa desse objeto, elas têm que ser equivalentes. Então, esse verde aqui, vou até fazer de amarelo, isto aqui tem que ser igual a essas duas massas aqui laterais. Se não for, o que vai começar a acontecer? A gente vai ter a impressão de que esse rosto tá crescendo ou tá diminuindo de tamanho. Ah, mas assim, precisa ser exato? Essa massa precisa ser exatamente igual? Não, não precisa. Essa massa não precisa ser exatamente igual. Mas no olho, você tem que olhar assim e pensar, tá parecido. Dá pra passar, sabe? Você não vai pegar uma régua e medir certinho. Mas eu não posso também fazer isso, ó. Vou dar aqui um exemplo. Vamos fazer aqui uma bolinha achatada. E uma bolinha sobreposta assim, ó. Mantendo a mesma largura. Aí, o que eu tenho de massa que não tá sobreposta? Eu tenho isso tudo aqui. E eu tenho isso tudo aqui embaixo. Contra esse nadinho aqui e esse nadinho aqui. Então, o que acontece? Numa animação de rosto, que a gente tem um rosto achatadinho assim, que ele estica e fica nesse formato, seria como se esse rosto tivesse crescido. Seria uma coisa, ao invés de ser uma coisa assim, ó. Opa, até fiz maior aqui. Mas ao invés de ser uma coisa com o mesmo tamanho, mais ou menos assim, fica uma coisa exatamente assim. Aonde esse daqui tá muito maior do que esse. E aí dá a impressão de que esse rosto tá crescendo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que realmente pareça uma expressão humana, real, por mais que o movimento seja bastante cartoon e elástico. E agora a gente vai passar aqui para a regra número 2. Quanto mais estica e achata, mais cartoon. Então, quanto mais squash stretch, mais cartoon vai parecer a nossa animação. E quanto menos, mais realista. Eu peguei aqui nesse canal chamado Null Station uns prints de um rig que eles estavam fazendo de Steve Jobs, que pelo estilo do rig, claramente a proposta é ser uma coisa bem realista. E eles estavam fazendo essa demonstração de expressões faciais. E aqui a gente tem uma expressão de squash na esquerda e de stretch na direita. E se eu pegar o rosto do Steve Jobs e eu transformar na bolinha, se eu for fazendo ele aqui assim, e transformar no formato da bolinha, vocês vão ver que a deformação do squash pro stretch é bem sutil. É quase nada, assim, seria uma diferença mais ou menos dessa distância aqui, talvez até menos do que isso. Então é uma diferença muito sutil do quanto que ele estica e ele consegue comprimir o rosto. Por quê? Porque nós temos ossos, né?
A nossa compressão fica muito diferente da de um cartoon animado, claramente. E aonde a gente consegue esticar mais e comprimir mais o nosso rosto é limitado pela nossa mandíbula, né? Por essa abertura aqui de mandíbula. E também um pouco pela expressão facial. Franzir aqui a testa, espremer bem, fechar bem os olhos, ou arregalar bastante os olhos, a sobrancelha. Então é aí que a gente vai conseguir demonstrar mais o squash stretch, mas existe essa limitação do quanto a gente consegue esticar e comprimir quando a gente quer um efeito mais realista na nossa animação. Aqui a gente também pode observar o seguinte, como a gente tem o crânio, que em geral não se mexe, diferentemente da bolinha que tem uma massa que ela toda é maleável e se move, a gente tem, como eu falei anteriormente, essa questão da mandíbula pra gente conseguir manipular e dar a sensação de squash stretch. E uma coisa também que é importantíssima da gente se atentar em design de personagem quando a gente tá aplicando isso para expressões faciais é as sobrancelhas. Também essa bochecha, ó, percebe que a bochecha dele em repouso. Aqui, quando ele comprime, que ele tá espremendo bastante, então a gente vê bastante a gente vê bastante essa bochecha aqui se sobressaindo, e aqui ele basicamente perde a bochecha, ele vira uma linha reta. Então é muito importante manter esses detalhes da expressão facial também em mente. Uma vez que você pegou o geral, como eu falei, uma vez que você fez a bolinha, você deformou ela, você pegou o geral, aí a gente vai trabalhando essas outras partes da expressão. O olho dele aqui relaxado, fechado, super comprimido, até com umas ruguinhas aqui para representar isso. E aqui o olho dele maior, mais esticado. E é isso também que vai ajudar a dar esse efeito de squash stretch quando a gente está trabalhando com expressões faciais em personagens. A boca também é um elemento mega importante, aqui a boca relaxada, a distância da boca relaxada para o nariz. Aqui uma boca mais comprimida, ela praticamente encostada no nariz. E aqui essa distância mais alongada e também a boca aberta para dar essa sensação da mandíbula, para a mandíbula abrir, né? Pra gente abrir a mandíbula, a gente abre a boca pra gente esticar a mandíbula. Então, também sempre tendo isso em consideração na hora de animar uma expressão facial mais exagerada. Agora a gente vai entrar no segundo princípio da animação, que é o timing e o spacing. O timing, ele é a quantidade de frames que uma animação tem. Quando a gente fala que um segundo de animação equivale a 24 frames, a gente está falando de tempo. O spacing, ele é a forma como esses frames serão distribuídos ao longo da animação e é o que influencia na velocidade do nosso movimento. Raramente temos controle do tempo. Isso pode até parecer uma frase filosófica, mas na verdade é apenas a realidade do nosso mercado de animação. Quando a gente trabalha em uma série animada, por exemplo, a gente recebe uma cena com uma orientação específica de tempo. Porque lá atrás já teve um áudio gravado, toda uma pré-produção, storyboard, animatic que precisa encaixar na edição final dessa animação. Inclusive, muitas vezes até ações específicas do nosso personagem são milimetricamente coordenadas. A gente tem indicação em que frame o nosso personagem vai sentar, em qual frame ele vai dar uma pirueta, em qual ele vai começar a falar, e a gente precisa respeitar isso dentro da cena. Pois é, nós raramente temos controle do tempo, mas temos controle total do espaçamento da nossa animação. E é nesse tema que eu vou entrar agora com vocês. Mas afinal, o que é o espaçamento? Espaçamento é como os desenhos são distribuídos em um determinado intervalo de tempo, como eu disse anteriormente. Mas agora eu vou explicar para vocês visualmente o que isso significa na prática. Nós temos aqui 3 deslocamentos de bolinha, todos eles com o mesmo tempo. Todos eles vão do frame 1 ao frame 17, então eles têm a mesma duração. Agora, o que são esses tracinhos aqui embaixo? Esses tracinhos, eles vão representar cada uma das posições dessa bolinha até ela completar esse movimento. Para quem gosta de raciocinar em termos de animação quadro a quadro, é como se cada um desses tracinhos fosse um desenho dessa bolinha até ela completar o movimento final. E aqui, observando esse primeiro deslocamento da bolinha, a gente percebe que esses tracinhos estão aqui distantes. E o que isso significa? Isso significa que essa bolinha não está sofrendo nenhuma influência de aceleração ou desaceleração, nem nada nesse sentido. Ela está fazendo esse deslocamento de forma constante. Por isso que os tracinhos também estão distribuídos de forma constante ao longo do trecho que ela percorre. Agora vamos analisar essa segunda animação.
Nessa segunda animação, a gente percebe, só de olhar o movimento da bolinha, a gente já percebe que da primeira para a segunda existe aí uma diferença. Elas saem do mesmo ponto, chegam no mesmo ponto, mas existe uma diferença em como esse deslocamento é feito. E o que a gente percebe logo de cara também observando os tracinhos? Aqui os tracinhos estão equidistantes e aqui existe uma concentração maior de tracinhos ou desenhos próximo ao frame 1 e outra concentração maior de desenhos próximo ao frame 17. O que isso significa na prática quando a gente está observando o movimento? Vou desenhar aqui as bolinhas de uma maneira não muito boa, porque eu tô com o trackpad, mas fiquem aqui comigo, por favor. Ó, percebe que aqui praticamente não tem distância entre essas bolinhas. As minhas estão até menores, mas se eu fizer do tamanho dessa daqui, elas vão até se sobrepor. Aqui não existe distância entre essas bolinhas, mas conforme a animação vai progredindo para esse meio, essa distância entre as bolinhas vai aumentando até ela chegar aqui no máximo. E o que isso significa? Qual que é o pulo do gato do espaçamento? Quanto mais juntinhos os desenhos estão, quanto mais próximos eles estão, mais temos a sensação de lentidão, de que esse movimento está passando devagar. E quanto mais afastados, quanto maior a distância entre uma bolinha e outra, entre um desenho e outro, mais rápido esse movimento passa. Agora a gente vai analisar e identificar que tipo de movimento cada um desses espaçamentos está criando nessa bolinha. O primeiro, a gente já falou sobre ele, é um deslocamento constante. Agora esse segundo aqui, vamos analisar ele com calma. A gente tem uma concentração grande de frames aqui no início, uma concentração grande no final. Essa concentração grande no início causa uma lentidão, e a do final também. E aqui nessa meiuca, o movimento acontece mais rápido. Então, na prática, o que a gente tem? Para analisar esse movimento melhor, a gente vai dividir ele ao meio e analisar ele em duas etapas. Então, a etapa número 1. A gente tem uma concentração de frames e, de repente, os frames vão ficando mais espaçados e o movimento vai ficando mais rápido. Ou seja, aqui a gente tem o movimento de aceleração. Ele sai de uma... Fazendo aqui um comparativo, por exemplo, com o carro, é como se o carro tivesse estacionado e aí ele começa a andar e, de repente, você pisa no acelerador e ele arranca. E aqui no final a gente tem o quê? A gente tem uma concentração maior de frames nesse final. Então a gente tem uma desaceleração. De novo, fazendo essa analogia com o carro, é como se esse carro estivesse acelerando e ele chegasse num sinal vermelho e pisasse no freio muito rápido. E aí, esses frames vão ficando mais acumulados aqui no final. Logo, levando essas duas informações em consideração, esse movimento aqui é de aceleração e desaceleração. São dois movimentos juntos. Primeiro ele acelera e depois ele desacelera. É isso, é o carro que sai do estacionamento, pisa no acelerador, acha um sinal vermelho, freia rápido. E aqui nesse último, é basicamente como se a gente tivesse pego essa segunda metade dessa animação e ampliado ela aqui. Então, é um movimento que começa rápido e termina devagar, ou seja, ele é uma desaceleração. Agora, o que significa quando a gente fala em by ones, by twos e by threes? Isso se refere à frequência em que um desenho aparece na tela. Quando a gente está falando aqui de by ones, isso significa que ao longo de 1 segundo de animação, nos 24 frames que temos disponíveis, nenhum desenho se repete. Por isso, dá esse aspecto de uma animação muito mais fluida. Quando a gente está falando aqui de by twos, a gente está indicando que a cada 1 segundo de animação temos 12 desenhos, ou seja, 2 desenhos repetidos. Essa forma de animar ela é muito utilizada no mercado porque ela ainda mantém uma boa fluidez na animação igual ao by ones, mas levando metade do tempo para ser produzida. E outra coisa também muito interessante desse método é que quando a gente está falando sobre animação tradicional, ele nos ajuda muito na etapa de cleanup. O cleanup, ele é, digamos assim, o refinamento do traço da animação tradicional. A gente pega uma animação que está com aquele traço todo rascunhado e a gente vai deixando esse traço mais firme e preciso. E quando a gente tem menos desenhos para fazer isso, a gente corre menos risco de ter linhas tremidas na finalização dessa animação. Então também é muito prático nesse sentido. Já o by threes significa que a gente repete o desenho 3 vezes, ou seja, em 1 segundo de animação a gente vai ter 8 desenhos. E ele é muito utilizado na indústria japonesa.
ele visualmente cria um efeito muito mais snap e travado do que animando em by ones e by twos, mas quando bem utilizado ele chama bastante atenção para os keyframes, dando maior impacto nessas poses. No estilo de desenho de anime, que é extremamente detalhado, ele passa a ser uma mão na roda, porque ele barateia os custos dessa produção e a essa altura ele meio que já faz parte do estilo de animação japonesa. A antecipação, como o próprio nome diz, é a ação que ocorre antes do movimento principal. Então, se nós temos aqui o movimento de pular, qual que é o movimento que acontece antes desse movimento principal? A gente precisa de um impulso, certo? Porque o movimento principal, né, que rege o pulo, é a gente ir para cima. Portanto, para a gente conseguir chegar aqui em cima, a gente precisa pegar impulso. E para pegar impulso, a gente precisa se agachar. Então, toda antecipação vai ser esse movimento que vai acontecer antes do movimento que é o protagonista da cena, né? Vamos dizer assim. Aqui, mais uma vez, eu sempre gosto de voltar a ressaltar essa questão de que tudo é a bolinha quicando, né? E aqui a gente observa isso também. A gente observa o squash do personagem ficando encolhido, o stretch dele se esticando, e a gente percebe essa movimentação semelhante à da bolinha. Aqui, ó, a gente tem esse mesmo arco que tá presente aqui. Então é sempre bom voltar atrás nisso para vocês verem a importância de aprender esse movimento da bolinha quicando. Então, pra gente descobrir qual que é a antecipação de uma ação, a gente tem que se perguntar o seguinte: qual que é a ação principal? Primeiro, a gente tem que definir qual que é a ação principal. E segundo, como que o personagem se prepara para isso? Então a gente tem aqui duas animações, que na verdade são a mesma animação, só que uma tá mais travadinha com menos frames e a outra tá mais intervalada. E o que é a ação principal aqui? A ação principal é arremessar essa bola. Pra onde que essa bola tá sendo arremessada? Essa bola tá sendo arremessada aqui pra esquerda. O que precisa acontecer para essa bola ser arremessada? Para essa bola ser arremessada para a esquerda, a gente precisa jogar o braço para a direita. Inclusive, dá para ver mais ou menos aqui que o braço vem aqui para trás, o corpo do Pernalongo também vem aqui para trás, para depois ele ir para frente e arremessar a bola. Aqui a gente vai ver mais outro exemplo dessa antecipação. Qual que é a ação principal aqui? A ação principal é essa aqui, é correr. O que a gente precisa fazer para o Mickey sair desse ponto que ele tá parado para ele tá correndo? Ele precisa ir na direção contrária. Então assim, ele tá correndo para a direita. Então ele vai antecipar aqui para a esquerda e o corpo dele também vai fazer uma movimentação um pouco para cima, como se estivesse assim indo tanto para a esquerda quanto um pouquinho para cima. Por quê? Porque ele tá correndo muito rápido aqui. E aí, para ele ficar mais, digamos assim, aerodinâmico, ele pegou esse impulso e ele tá achatado. Então, ele é como se ele tivesse ficado mais baixo. Ele tá com a coluna, assim, mais abaixada. Então, a ação de antecipação é uma ação que a gente sempre pensa em termos de opostos da nossa ação principal. Então, se a ação principal é ele correr mais achatadinho, assim, para pegar velocidade, então a nossa antecipação vai ter que ser ele ir para cima, esticar e ir também para trás, e na direção contrária dessa corrida. Então, se ele tá correndo para a esquerda, ele vai... Perdão. Se ele está correndo para a direita, ele vai para a esquerda para conseguir antecipar e criar o impulso para esse movimento acontecer. Agora a gente vai ver um exemplo da antecipação aplicada em movimentos que não são necessariamente tão grandiosos, em movimentos pequenos. O que é a ação principal aqui? A ação principal é colocar a mão no bolso. Esse que é o objetivo, que é a ação principal dessa cena. E o que é o movimento de colocar a mão no bolso? Esse movimento é de esticar o braço na direção do bolso e levar esse braço para baixo. Então esse braço está esticando para baixo. Se esse braço está esticando para baixo, o que ele precisa fazer para essa ação acontecer? Ele precisa dobrar para cima, tá certo? Então, até dentro do acting, a gente vê a antecipação acontecendo, até dentro de movimentos mais sutis. Outro detalhe também muito interessante nessa cena da gente observar
é que esse personagem, ele tá de lado, assim, 3/4, na verdade. E esse personagem aqui, ele tá com o rostinho de frente. E aí, por que foi feita essa escolha? Ele também tá virando um pouco o tronco pra frente e aqui o tronco dele tá lateralizado. Por que foi feita essa escolha? Pra gente conseguir visualizar melhor esse movimento aqui do braço percorrendo esse arco até chegar no bolso. Se a gente tivesse feito isso aqui, tivesse feito o bracinho assim, beleza, estaria de acordo com a antecipação, ok. Mas a leitura desse movimento ia ser muito menos impactante do que quando a gente mostra todo esse espaço negativo aqui e a gente direciona o olhar do espectador pra cá. Agora a gente vai entrar no quarto princípio da animação, que são os arcos. Só uma observação aqui que eu queria fazer, eu não vou ensinar todos os princípios da animação, os 12, e eu também não tô ensinando na ordem que eles necessariamente aparecem tradicionalmente. Eu tô ensinando os princípios que eu acho que são mais fundamentais para essa parte da bolinha quicando e que também foram os que mais me ajudaram no início da minha trajetória aprendendo animação. Bom, então, tendo feito essa observação aqui, vamos para os arcos. Esse aqui ele é bem direto ao ponto. Os arcos da animação são a trajetória que é percorrida pelo objeto. Então, a bolinha quicando, ela faz essa trajetória em arcos. A gente tem bastante a presença dos arcos de animação na anatomia, inclusive algo importantíssimo para se atentar quando a gente está animando braços, pernas, cabeça. Por quê? Porque a gente tem aqui um pivô, que é o cotovelo, né, que são as nossas articulações, e a partir desse pivô a gente rotaciona um osso que é rígido. Então a gente necessariamente vai estar sempre executando arcos quando a gente está gesticulando ou quando a gente está caminhando, movendo as pernas. Então, como é que a gente faz como é que a gente observa esse arco, né? Aqui. O arco do movimento, esse é um movimento de um braço apontando para alguma coisa. Aqui também eu já vou logo trazer um pouco a gente lá para spacing, pra gente ir relembrando coisas que foram aprendidas anteriormente. Aí eu vou dar um tempinho para vocês observarem a distribuição desses frames e me dizerem que tipo de movimento que é esse. Se ele é um movimento de aceleração, de desaceleração, se ele é um movimento constante. Eu vou dar esse momentinho aí para vocês e depois eu vou explicar o que é. Não tem problema se não acertar, porque afinal de contas vocês estão começando a aprender agora esses conceitos, mas se vocês acertarem, ótimo, é um sinal de que vocês estão super no caminho certo. E aí, pensaram, gente? Bom, primeiro vamos observar o que está acontecendo aqui do frame 1 ao frame 5 nessa animação, certo? Essa animação ela vai do frame 1 ao frame 10 aqui embaixo. Do frame 1 ao frame 5, a gente vê uma concentração maior de frames. Inclusive, essa concentração ela fica mais perceptível do 1 ao 3, onde praticamente, se a gente pegar aqui e comparar a ponta do dedo ao longo dessa animação, aqui tá basicamente percorrendo a mesma distância. Aqui no 4 já dá um salto, no 5 a gente dá um salto um pouquinho maior. Isso significa o quê? Que aqui tá indo mais devagar e depois aqui tá indo mais rápido. Então a gente tá tendo um movimento de aceleração nesse trajeto inicial do dedo. Já aqui, a gente percebe uma coisa muito parecida com esse início. Do 7 ao 10, a gente vê que o espaçamento desse dedo tá muito próximo. Então, o que significa? Que aqui a gente tem uma concentração maior de frames, indicando que essa etapa do movimento tá passando de uma maneira mais devagar. Então, o que a gente tem é uma desaceleração. Logo, esse é um movimento de aceleração e desaceleração, representado aqui, ó, por essa linha que a gente chama de chave de animação. Ó, aqui a gente tem a parte inicial, a metade inicial até esse frame 6. Então, o intervalo do 1 ao 6 indicando a aceleração e do 6 ao 10 indicando a desaceleração. Para além da parte da anatomia, a gente também tem a presença desses arcos na física. Então, o movimento do pulo para frente gera um arco. De novo, a gente sempre voltando para a bolinha quicando, que também faz essa trajetória em arcos. O pêndulo, que também faz essa trajetória em arcos.
Então, inclusive o pêndulo funciona, né? Com esse ponto de pivô que nem a gente falou anteriormente com relação ao braço. Então, uma coisa para sempre estar se atentando na sua animação. Eu recomendo, sempre que vocês fizerem uma animação que tenha um trajeto, que tenha um movimento em arco, seja de braço, de perna, seja alguma movimentação que inclua arcos, para uma vez que vocês fizeram o movimento, vocês desenharem esse arco percorrendo o movimento para vocês verem se está encaixando certinho. Porque vocês podem descobrir, nesse ato de desenhar o arco, por exemplo, que esse personagem que deveria estar aqui, ele tá chegando aqui, e aí o arco tá gerando essa ponta, assim, sabe? Não tá ficando muito bom, ou ele tá muito reto. É sempre bom ver com que os arcos fiquem bem fluidos, com poucos pontos de pico, assim, de arestas, né? E isso vai garantir com que a animação de vocês tenha essa fluidez, tenha essa sensação de movimento bem arredondadinho, bem certinho. Bom, e agora voltando para a bolinha, a gente vai analisar tudo isso que a gente aprendeu aplicado nela. A gente acabou de aprender os arcos, né? Então, os arcos de movimento desse percurso que a bolinha corre. A gente também viu a questão do espaçamento, então aqui em cima, que a bolinha fica mais tempo, ela tá juntinha, praticamente não tem, né? Na verdade, não tem nenhuma separação entre uma bolinha e outra. À medida que ela vai ganhando velocidade, essa separação aqui vai aumentando. E nós temos também o squash e o stretch representados aqui, tanto pelo ponto de contato com o chão, onde a bolinha é chata, quanto pelo ganho de velocidade da bolinha aqui mais pro final, em que ela vai dando essa esticada progressivamente, quanto mais ela vai descendo. E é isso, gente. Agora a gente vai partir para a parte prática, que vai ser animar a bolinha quicando.